Que mitada foi essa, minha turma? Nosso time aqui do canal mitou na rodada de número 11 do Cartola FC. Pronto, minha turma, meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Camisa 10. Estamos aqui para mais um vídeo de dicas agora referente à rodada de número 10 mais 2, rodada de número 12 do Cartola FC. Mas antes, vou pedir a vocês o de sempre, que contribui muito com o crescimento desse canal, beleza? Aqui, ó. Se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e compartilha com a galera. Manda aí, ó, nos grupos do WhatsApp, de Telegram, que fortalece demais com o crescimento desse canal, beleza? Dica, análise, escalação, tudo isso vocês vão ter aqui agora, depois de nossa vinheta, produção! Roda a vinheta! Então, rapaziada, como eu vinha falando com vocês, né? O nosso time aqui do canal deu uma mitada boa nessa rodada número 11. Fizemos aqui, ó, 111 pontos, rapaziada, 111,36, 112 pontos para arredondar, mitamos demais. Valorizamos aqui, ó, 10,75 cartoletas, valorizamos para arredondar também 11 cartoletas. Então o nosso time aqui do canal foi muito bem nessa rodada que passou. A média dos cartoleiros ficou em 63,33. Então nosso time não mitou não. Nosso time estourou a pontuação nessa rodada de número 11, minha turma. Então, sem mais delongas, bora falar de rodada número 12, que já tá, ó, batendo em nossa porta. Vou trazer para vocês aqui, ó, esse novo quadro nosso aqui que chama Análise Indicativa. Alão, que é a análise indicativa? São aqueles confrontos, né, que eu vou classificar aqui, ó, em cada quadradinho desse, indicando, né, os confrontos que, por exemplo, esse quadradinho vermelho são os confrontos que eu não vou utilizar para a rodada. Vou estar colocando aqui, ó, os confrontos nesse quadradinho vermelho. Nesse quadradinho amarelo que está com o nome dá para apostar, são aqueles jogos, né, que eu não vou focar tanto, porém tem peças sim que dá pra gente escalar, beleza? E naquele outro quadradinho verdinho lá do canto lá, ó, são os confrontos que realmente vamos apostar para a rodada. São aqueles jogos que a gente espera sempre, né, aquela boa mitada dos jogadores, beleza? Então, sem perca de tempo, vamos começar aqui por esse jogo de Vasco e São Paulo. Gente, esse jogo aqui, ó, mesmo entendendo que tem peças de ambos os times, que dá para apostar sim, eu vou procurar fugir na rodada. O Vasco vem de um bom jogo lá na casa do Remo. Acredito que o Vasco mereceu sair com a vitória. O Vasco teve as melhores oportunidades. E o São Paulo contra o Vitória jogando em casa, turma, é um time muito forte e o São Paulo sentiu isso na pele, apesar de que o São Paulo também teve as suas chances de finalizar, chance até de fazer também o seu golzinho, mas realmente perdeu para o Vitória ganhou bem do São Paulo. Então esse confronto aqui, ó, confesso a vocês que eu não vou apostar tanto, haja vista que tem outros jogos aí melhores pra gente olhar com carinho, pensando, né, em escalar jogadores para mitar na rodada. É claro, desse confronto aqui eu tenho jogadores como, por exemplo, o Andrés Gomes do Vasco, que eu acho que vive bom momento, fez gol contra o Remo, estava devendo gol, fez gol contra o Remo, vale. Tem um Barros que voltou a ser, né, o titular, tudo indica que voltou a ser o titular do Renato Gaúcho, pode valer a pena. Um Caleri, pelo momento, tá descansado, voltando agora, pode ser muito bom para a rodada. O próprio Luciano vale para a rodada. Então, mesmo entendendo que tem algumas peças escaláveis, eu vou classificar esse jogo aqui, ó, nesse quadradinho aqui do não vamos apostar na rodada, beleza? O segundo jogo que não vamos apostar na rodada, mesmo entendendo também que tem algumas peças que dá sim pra gente olhar com carinho, esse jogo de Vitória e Corinthians. Gente, o Vitória jogando em casa, eu falei isso aqui, ó, na minha live de fechamento. O Vitória jogando em casa, rapaziada, é um time que vem jogando muito bem, muito bem. Se a gente pegar assim, ó, os 5, 6 times que mais
se favorecem jogando em casa. O Vitória se encaixa ali fácil no top 4, top 5 de times que realmente, e o Vitória tem se favorecido disso. Essa vibração, essa coisa assim da energia positiva da torcida, isso tá passando para os jogadores estão entrando com mais vontade nas divididas, estão finalizando bastante. Então esse confronto aqui, ó, eu acho que o Vitória jogando em casa tem um leve favoritismo contra o Corinthians. Eu não vi ainda o Vitória jogar um jogo ruim atuando em casa. O único jogo que o Vitória perdeu em casa esse ano foi contra o Flamengo e ainda assim perdeu jogando bem, beleza? É claro, do Corinthians tem peças que dá pra gente apostar, dá pra gente pensar em ter no time, porém, para esse confronto aqui, ó, eu não vou focar nele para a rodada, por isso estou colocando aqui, ó, nesse quadradinho aqui do não vamos apostar, beleza? O próximo confronto que não vamos apostar para essa próxima rodada é esse jogo de Coritiba e Galo. É incrível, rapaziada, como o Coritiba fora de casa joga muito bem e não consegue ter esse protagonismo jogando em seus domínios no Couto Pereira. O Coritiba não tem demonstrado esse protagonismo, né? Essa forma de jogar mais propositiva, digamos assim, com o mesmo empenho, né, que joga fora de casa. Então isso, acredito eu, que tem prejudicado muito o Coritiba, tanto na sua formatação de jogo quanto no desempenho aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Coritiba, ele tá com esse viés esse ano, joga muito bem fora de casa, porém em casa tem muita dificuldade em ser o protagonista aí da partida, beleza? Em contrapartida a isso aí, o Galo é aquele time que melhorou. Agora, nesse último jogo aqui, não foi tão bem contra o Santos, perdeu para o Santos. Algumas peças como o Hulk, o próprio Bernat que entrou depois, né? E outras peças também não renderam o esperado, então o Galo perdeu para o Santos. O Santos teve a oportunidade de fazer até mais gols aí no Atlético Mineiro, mas o Galo sim vem numa batida muito boa e tem feito aí bons jogos antes desse jogo aí contra o Santos, beleza? Então vamos agora para esse outro tópico aqui do dá para apostar, que é esse quadradinho aqui, ó, amarelo, que dá para apostar. O primeiro jogo, esse jogo claro de Santos e Fluminense, porque claro, tem o Neymar que sempre vale apostar jogando em casa, é aquele cara que só de falta sofrida ele entrega a pontuação, 4 pontos, 3 pontos. Então rodada passada mostrou isso, Neymar não fez gol, não deu assistência e pontuou 5 pontinhos. Então é uma peça que sempre vale a pena a gente estar de olho, e jogando em casa sempre vale a pena a gente ter no nosso time, beleza? É claro, Gabigol pode ser um bom nome aí para diferenciar, pode valer a pena. E do Fluminense tem aquelas peças, né? Tem o Canóbio, tem o René, que é jogador para média básica, o James, o Lúcio Acosta, né? Claro, né? Se ele já tiver recuperado, se machucou contra o Flamengo, saiu ainda no primeiro tempo. Vamos ver aí se ele vai estar à disposição do treinador do Zubeldia, né, para esse jogo contra o Santos. E da linha de defesa do Santos também tem o Escobar, que para Cartola é ótimo, o Lucas Veríssimo, que nesse primeiro recorte aí, desde quando ele voltou pro futebol brasileiro, ele tem entregado pontuação aí de média básica. Então são alguns nomes aí que vale a pena a gente ficar de olho desse confronto de Santos e Fluminense, beleza? O próximo jogo que eu vou colocar nesse tópico aqui que dá para apostar, esse jogo de Inter e Mirassol, porque assim, ó, o Internacional para mim é favorito, porém aquelas peças ofensivas do Inter não me enche os olhos. Alan Patrick esse ano não me enche os olhos, Borré não me enche os olhos, Carboneiro também não, Vitinho também não. Então, claro, né? Tem peças que dá para apostar, dá. Um Bernabé começando jogando, eu acho que super vale a pena. É um jogador que está jogando agora, né? Naquela segunda linha de meio de campo, já pro ataque, né? Quase um meia atacante. Então, um Bernabé começando jogando, vale a pena ter no time sim. Um Félix Torres começando jogando, eu acho que é um zagueiro com potencial de valorização e de pontuação também, que para Cartola eu gosto do Félix Torres para Cartola, claro. Então vou colocar aqui, ó, esse confronto aqui nesse tópico do dá para apostar, beleza? Do Mirassol, gente, do Mirassol esse ano, a única peça do Mirassol que eu gosto para Cartola esse ano é o Igor Formiga. Dito isso, se fosse para apostar em alguém do Mirassol, só o Igor Formiga mesmo, beleza? E esse confronto aqui também, né, de Cruzeiro e Grêmio lá no Mineirão. O Cruzeiro melhorou jogando em casa com Arthur Jorge, vale ressaltar isso. Eu acho que o Cruzeiro contra o Grêmio é favorito sim.
Esse jogo aqui eu tenho um viés de ser um grande jogo de se assistir. Eu não acredito que o Grêmio vai ficar recuado, só esperando jogar no contra-ataque contra o Cruzeiro, não. O Grêmio vai dar suas pinceladas assim. Então, esse jogo tem aquele potencial de ser um 1-1, um 2-2, um 2-1 pro Cruzeiro. Então, tem peças de ambos os times que dá para apostar. Carlos Vinícius, né? É incrível. Contra times considerados assim, com todo respeito, menor, ele não faz nada. Mas contra time assim, time ou do mesmo nível ou até maior, ele tem feito gols. Ele tem contrariado aí a rapaziada, então é uma peça que vale a pena ficar de olho. Do Cruzeiro aqui tem várias peças que dá pra gente apostar. Caio Jorge, Matheus Pereira, claro, né? Se Caio Jorge for começar jogando, não jogou nessa última partida, vale ressaltar isso. Então, se ele for começar jogando, claro, é uma boa peça também para esse confronto. Kaique Bruno, o William, Fabrício Bruno são peças também que vale a gente apostar desse confronto, beleza? E chegamos, enfim, né? Aquele tópico dos confronto que realmente vamos utilizar para a rodada, que eu acho que vale muito a pena. O primeiro, sem sombra de dúvida, é esse de Flamengo e Bahia no Maracanã. O Flamengo vem de um grande jogo aí contra o Fluminense no mesmo Maracanã. Pedro roubou a cena, fez 2 gols, 2 belos gols, 2 golaços. Então o Flamengo ganhou do Flu, ganhou muito bem. Então é um time que está motivado contra esse Bahia que também vem jogando muito bem. Acredito eu que o Bahia vai vender caro essa vitória para o Flamengo lá no Maracanã, mas vai ser, né, um grande jogo. E eu acho, na minha opinião, que o Flamengo é favorito para esse confronto e tem aquelas peças, né, que vale super a pena a gente ter no time. Pedro eu vejo como unanimidade para essa rodada. É um jogador que vem de 2 gols, uma bola na trave. Não faltou nada para Pedro meter um hat-trick nessa rodada que passou. Então é um jogador que, como eu falei, né, tá motivado, quer ir também para a Copa do Mundo. Então Pedro com certeza é uma ótima peça aqui para essa rodada. A Arrascaeta não vem jogando tão bem assim para Cartola, mas é uma peça que sempre vale a pena a gente ficar de olho, apostar também. Como eu disse, né, o Flamengo é favorito para esse confronto e a defesa do Bahia também tem suas fragilidades, beleza? Paquetá vale, Ayrton Lucas ou Alexandre vale para a rodada. O SG do Flamengo para essa rodada eu vejo com bons olhos, beleza? Claro, não pesaria a mão no SG, mas veja assim, por exemplo, a dobra do Flamengo, vejo com bons olhos sim, ó, lateral e zagueiro, goleiro e lateral, eu acho, ó, top demais para a rodada. Do Bahia para essa rodada, turma, contra o Flamengo fora de casa, eu sou sincero com vocês, viu? Eu não cogito a escalação de senhor ninguém não, viu? Mesmo entendendo que tem, ó, um Kike Oliveira que vem muito bem, vem entregando muitas pontuações sem participação em gols, vale ressaltar também isso aqui para vocês. Tem o Everaldo, né, para quem gosta de aposta ousada, e também tem o Luciano Juba. Fora isso aí, eu ficaria mais com esses jogadores aí desse confronto, beleza? E temos também esse jogo que com certeza iremos apostar na rodada, que é o jogo de Palmeiras, líder do campeonato, contra o Atlético Paranaense, que jogando fora de casa não é tão forte quanto apresenta jogando na Arena da Baixada. Então o Palmeiras para esse confronto é o franco favorito sim. Tem peças super escaláveis, como por exemplo Vitor Roque voltando agora aí, tá já em fase de transição, acredito eu que já volta nesse jogo aí. Tem a questão da lei do ex também para quem gosta, né? Lei do ex. Flaco Lopes, quase unanimidade para a rodada, gosto do Maurício para essa rodada, eu acho que vale, e eu acho que John Arias também é unanimidade para essa próxima rodada, sem sombra de dúvida vai estar no nosso time aqui do canal, beleza? Do Atlético Paranaense, mesmo entendendo que tem algumas peças vivendo um bom momento, como por exemplo o Viveiros, o Mendonça, o Esquivel, eu não apostarei em ninguém do CAP para essa rodada, beleza? E temos também, turma, esse confronto da Chapecoense com o Botafogo. A Chapecoense é aquele time que tem tomado muitos gols, em 9 jogos já tinha tomado 14 gols, mas esses dois do Atlético Paranaense somou 10 jogos e 16 gols sofridos. Então é um time que realmente vem imitando vários atacantes, vem sofrendo muitos gols. Então vale sim você apostar em peças do Botafogo, ó, principalmente do meio para frente, beleza? E o último confronto que com certeza iremos apostar para a rodada, esse confronto do Red Bull Bragantino contra o Remo. É um dos times também que tem uma das defesas mais vulneráveis dessa competição, uma das piores defesas desse campeonato. Então o Red Bull tem peças que super vale a pena a gente ficar de olho e ter também no nosso time, como por exemplo o Juninho Capixaba. Eu acho que é
unanimidade para essa rodada também. Vou começar a base do nosso time por ele, porque vejo muito potencial. E enfrenta ali, né, um embate direto ali, ou com Aleph Manga ou com Já. Então tem muito potencial para fazer vários desarmes. Júnior Capixaba eu gosto, Lucas Barbosa eu gosto. Eu vejo Isidro Pita para essa rodada com uma excelente aposta. Então são peças, né, do Red Bull que eu acho que vale muito a pena para esse confronto também. Do Remo para essa rodada, sinceramente, eu também não cogito, né, a escalação de senhor ninguém, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o time do canal, né, nessa rodada que passou, e vamos montar já um time forte, esboçar, né, um time forte já pensando nessa próxima rodada, beleza, minha turma? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha escalação do nosso time, né, rodada passada. Nós fomos aqui, ó, com o técnico Odair Helman, Gabriel Brazão, que foi muito bem, entregou muitas cartoletas, valorizou bem, gostei. Fui com Esquivel, a dobra, né, do Cap, só que o Aguirre entrou no lugar do Ferrarese, que não chegou a atuar, então gostei. Acabou que eu tripliquei aqui, ó. Acabou, turma, que eu tripliquei aqui, ó, o Furacão com o Cuiabano. No meio de campo tinha Arrascaeta, que mais uma vez decepcionou na rodada, Neymar e Matheus Pereira. No ataque, Viveiros, que nesse primeiro recorte aí de 11 rodadas é um mito de cartola. Viveiros, Pedro, que roubou a cena aí como um dos melhores pontuadores da rodada, e o Speed Mendonça, que também foi muito bem, entrando como reserva de luxo, beleza, minha turma? Então, sem mais demora, sem mais delongas, eu vou vender todo mundo aqui e vamos esboçar um time forte aí para essa rodada, beleza? Claro, né? Se você estiver gostando desse conteúdo, vou pedir a você mais uma vez, ó, não custa nada, ó, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e compartilha com a galera, manda nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, que contribui demais com o crescimento do meu canal. Bora pra cima, minha turma, bora em busca de mais uma mitada nessa rodada de número 12. Bora pra cima. Vamos lá, rodada cara, essa próxima rodada vai ser uma rodada cara, então quem não valorizou, como o nosso time do canal que valorizou 10 cartoletas, vai ter dificuldade nessa próxima rodada, viu? Anotem o que eu estou dizendo aqui, viu? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso ataque. Eu vou fechar aqui logo com Pedro. Unanimidade para a rodada, vale muito a pena. Não vou deixar Pedro de fora de jeito maneira. Vou fechar também com Flaco Lopes, que eu vejo muito potencial. Jogando em casa é quase unanimidade contra esse Furacão, que também é vulnerável atuando fora de casa, defensivamente falando. Gosto aqui do Luciano para a rodada, eu acho que vale. Caleri, pelo momento, eu acho que vale a aposta. E esse jogadorzinho aqui, ó, Viveiros e Andrés Gomes, são dois jogadores que estão vivendo boa fase. São jogadores que vêm entregando muitas pontuações. Eu acho que para essa rodada vale a dobra. Pedro com Samuel Lino, eu acho que vale. Hulk, sinceramente, o Hulk está decepcionando demais. Hulk não tem sido aquele Hulk, né, que a gente espera. Yuri pode ser uma boa aposta para a rodada. Joga fora de casa contra o Vitória. Mas eu vou fechar, rapaziada, para essa terceira vaga com ele, ó, Lucas Barbosa do Red Bull Bragantino, porque o potencial é incrível, mesmo sem participação em gol, ele tem imitado, tem entregado muitas pontuações de média básica. Quando esse rapaz fizer gol, ele passa dos 12, 13, 14 pontos fácil, porque o que esse cara finaliza e desarma na partida, e principalmente, né, atuando em casa, é uma coisa assim absurda. Então vou fechar com Lucas Barbosa do Red Bull, confronto favorável ali contra o Remo, então tem muito potencial de imitada nessa rodada. Para meio de campo, já adianto aqui, ó, Neymar, não tiro do meu time, vou fechar com o John Arias, porque é sim unanimidade para essa próxima rodada. Não jogou contra o Corinthians e o Palmeiras sentiu demais a falta do John Arias, então vou fechar com ele com certeza. Vejo o Danilo com bom potencial, principalmente contra essa Chape que falei, em 10 jogos tomou 16 gols, isso é um número absurdo, estupendo, então vale aqui, ó, a aposta no Danilo. Gosto também do Matheus Pereira, eu acho que vale para a rodada, beleza? Vale a dobra também, ó, Arrascaeta com Paquetá, eu acho que vale. Mas para essa terceira vaga, para essa terceira vaga de meio de campo, eu queria fazer uma apostinha. Eu vou fechar com, acho que Matheus Pereira é uma ótima peça para essa rodada. Acho que vale muito. Baralhas é um ótimo nome para a rodada, jogando em casa principalmente. É um nome top aí para essa. Gosto. Acho que vale a pena. Montoro contra a Chapecoense. Não sei, pode dar muito certo, viu, gente? A Chape tem tomado muitos gols de jogadores ofensivos, então
eu queria cercar esse Botafogo, haja vista que a defesa da Chape é muito fraca, gente, é muito fraca. E o Mirassol também, né? É aquele time que tem tomado gols, então Alan Patrick. Eu vou fechar, turma, com uma aposta aqui, ó, no Alan Patrick, até pelo potencial de valorização. Ele precisa aqui de 2,80 pontos para começar a valorizar. Então, ó, dito isso, ó, por enquanto, eu vou fechar aqui com Alan Patrick, beleza? Vamos agora para a nossa linha de defesa, que eu ainda tenho aqui, ó, 61 cartoletas para trabalhar. Vamos lá. Júnior Capixaba é unanimidade, vou fechar com ele sem sombra de dúvida. Acho que o Cuiabano vale para a rodada. Luciano Juba, eu vejo mais como aposta para essa. Igor Vinícius mitou demais na última rodada, foi muito bem. Gosto aqui do Kaique Bruno, acho que vale muito. É o homem também da média básica, acho que tem muito potencial. Vitinho do Botafogo vale, gosto. Gosto muito mais, rapaziada, mais. Eu queria fechar com o defensor do Palmeiras. Piquerez não está disponível, né? Eu vou fechar por enquanto aqui. Eu vou, rapaziada, ó, sinalizar assim, ó. Vou fechar com o Matheus Bahia, na esperança de escalar o Bernabé se ele for começar jogando, beleza? E na nossa defesa, eu vou escalar aqui ó, o Gustavo Gomes ou o Murilo, né? O Murilo vem jogando muito bem, vem com uma boa média aqui, ó. O Murilo tem uma média aqui de 5,90 pontos. Gustavo Gomes tem uma média de 4,40. Dito isso, vou fechar com o Murilo. Eu vejo muito potencial. Eu posso até dobrar. Deixa eu ver se as cartoletas dá. Eu acho que vale a pena dobrar Murilo. Dá sim. Vou dobrar aqui o Murilo com Gomes, que eu vejo esse potencial. Tem até o Gustavo Marques do Red Bull, que vale, beleza? Alexander Barbosa para essa rodada contra a Chape, que tem dificuldade em fazer gol, vale também. Mas eu vou dobrar realmente aqui o Palmeiras por enquanto. Lembrando que aqui é um esboço de time. Me encontro com vocês na nossa live quarta-feira às 19 horas, beleza? Para, claro, né, fazer algumas mudanças nesse nosso time aqui. Tudo indica que será uma live com convidados, então ó, fique atento aí, ó, quarta-feira às 19 horas. Espero você aqui para nossa live, beleza? Com convidado, beleza? Então temos aqui ainda 22 cartoletas. Como eu falei, né, turma? Uma rodada considerada cara. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Temos ali ainda 22,47 cartoletas. Eu vou fechar aqui ó, com a Arrascaeta para ver como é que fica. Eu gosto muito do nome do Arrasca para essa rodada também, rapaziada. Gosto. E sobrou aqui ó, 15 cartoletas para goleiro e treinador. Para treinador, eu gosto muito do Abel para essa. Eu acho que vale. Gosto demais do nome aqui do Arthur Jorge do Cruzeiro também vale. Leonardo Jardim é um nome top para a rodada, mas eu vou ter que fechar com um técnico baratinho, beleza? Um técnico baratinho para mim conseguir botar também um goleiro top para essa rodada. Então, dito isso, vou fechar com Wagner Mancini, que também tem potencial de imitada. O Red Bull jogando em casa contra o Remo é favorito sim, então vou fechar por enquanto com Wagner Mancini. E no nosso gol, rapaziada, nosso paredão vai ser, Léo Jardim, pode valer a pena. Walter eu não gosto para a rodada. Pedro Rangel pode dar certo para a rodada. É um nome que pode dar certo sim. Eu vou fechar por enquanto, já que eu não tenho defensor nenhum nem de Botafogo, nem do Cruzeiro, já que a Chape tem dificuldade em fazer gol. É um time que realmente não vem fazendo gols, então vou fechar com Raul por enquanto aqui do Botafogo, beleza? E nosso reserva de luxo por enquanto será. Vamos ver quem será. Gabigol, vale, gosto. Eric do Vitória, bom nome que pode dar muito certo aí também. Deixa eu ver aqui. Carboneiro, jogando em casa contra o Mirassol. Eu acho que eu vou com Carboneiro, viu, rapaziada? Desses nomes que estão aqui, eu tenho predileção pelo Carboneiro, já que entrega também pontuações, né, de média básica. E tem também aqui o Isidro Pita como aposta contra esse time do Remo, que também tem tomado muitos gols. Dito isso, eu vou fechar por enquanto aqui com essa apostinha do Isidro Pita, que fez um golaço contra o Flamengo de cobertura, jogando em casa, e contra esse Remo. Tem potencial também de gol, tem potencial de assistência, então vou fechar por enquanto aí com Isidro Pita para reserva de luxo. E o nosso capitão não poderia ser diferente, por enquanto vai ser ele que está motivado, quer ir para a Copa do Mundo, é o Pedroca aí da massa. Se vocês quiserem saber quem serão nossos reserva, vou lhe pedir que vá no nosso Instagram lá, camisa 10,
underline do Cartola e me siga também lá, que fortalece demais com o crescimento aqui do meu canal, minha turma, ó. Não esquece, ó, camisa 10 underline do Cartola. Beleza, rapaziada? Se você gostou desse conteúdo, vou lhe pedir mais uma vez, rapaziada, ó, não esquece, ó, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e compartilha com a galera que contribui, fortalece demais com o crescimento desse canal. Beleza, minha turma? Tamo junto, bora pra cima, tamo junto. Tudo que vocês forem fazer, ó, consagra a turma a Deus e tudo dará certo. Valeu? Bate aqui.